Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Uma alegria estarmos juntos, compartilhando aqui nossas experiências e também compartilhando a Palavra de Deus, juntos aqui meditando na Palavra de Deus. Gostaria de trazer o meu abraço a todos e todas que participam conosco. Nós vamos abordar hoje o último capítulo da nossa meditação na carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, Tiago, um dos apóstolos, e hoje vamos então concluir esta carta, o estudo nessa carta, e vamos ler, já iniciamos na semana passada, vamos ler novamente o capítulo 5 de Tiago, dos versículos 13 a 20. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 20. Acompanhem comigo o que diz a palavra do Senhor. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Como dissemos já na semana anterior, o título desta mensagem, desta meditação, é a oração como expressão da nossa fé. A oração expressando todos os aspectos da nossa fé. A nossa fé, então, envolve o nosso crer em Jesus Cristo, envolve termos a nossa vida governada por Jesus, vivermos dentro dos padrões do reino de Deus, e a nossa fé é expressada nos muitos aspectos da nossa vida. E interessante, o Tiago termina falando a respeito da oração. Ele conclui a sua carta falando a respeito da oração. E nós já vimos que é a oração na direção de todo o nosso viver. É a oração para as nossas aflições, oração de ações de graça, de louvor, de alegria, envolvendo cânticos e ações de graças. É oração sobre as nossas enfermidades. É a oração da confissão dos nossos pecados. É a oração pela nação. Oração para que seja feita a vontade de Deus e venha o seu reino e seja implantado, concretizado aqui na terra, assim como é nos céus. E é a oração por aqueles que perecem, por aqueles que se perdem, por aqueles que na caminhada perderam suas forças, tomaram outros rumos. E é a oração
e é também a busca, o envolvimento com as pessoas que estão fora, às vezes, do nosso alcance, e elas estando fora do nosso alcance, nós temos o dever de ir ao alcance delas. Então, conclui aqui a carta a respeito de irmos em busca daqueles que estão perdidos, que estão tomando outros rumos na vida. Então, é a oração que envolve todos os aspectos da nossa vida. Alguém poderia pensar, oração, tem pessoas que dizem assim, eu não oro, eu só agradeço a Deus. Ah, Deus tem me dado tudo, eu não preciso orar, não preciso pedir nada, eu só tenho o que agradecer. Existem outras pessoas que pensam assim, orar por quê? Orar para quê? Se Deus já sabe a respeito de tudo, se Deus já conhece todas as coisas, se Deus já sabe tudo a respeito da nossa vida, se Ele já tem todas as coisas determinadas, será que nós podemos orar e interferir os rumos de Deus? Para que orarmos se Deus já sabe a respeito de todas as coisas? Muitas vezes nós nos perdemos e há pessoas que, por incrível que pareça, não creem na oração, não creem na eficácia da oração, não creem que deve orar e, por consequência, não creem em Deus. Vivem as suas vidas e muitos dizem, o meu Deus sou eu determino, eu sei os rumos que eu tomo. Mas, via de regra, nós sabemos que, mesmo que uma pessoa não seja assim uma cristã devota, ela crê em Deus e crê na oração. E quando nós falamos oração, outros falam a respeito de rezar, falam de preces. No final das contas, estamos falando a respeito das mesmas coisas. Embora muitas vezes nós dizemos que rezar é fazer uma repetição, então nós já repetirmos orações e rezas prontas, umas acabam sendo sinônimas das outras, e eu não quero me deter nesses aspectos. Eu quero me deter no aspecto do nosso relacionamento com Deus e da nossa comunicação com Deus. A oração não só como um veículo de petição, de pedirmos coisas a Deus, como o próprio texto nos mostra, mas a oração, como acabamos de dizer no início, expressão da nossa fé. A oração expressando tudo aquilo que cremos com relação a Deus, a sua palavra, ao seu governo, às nossas vidas, ao rumo que Ele pode dar nos nossos caminhos. Então, a oração expressando, não somente pedindo, não somente a petitória, porque muitas pessoas param nesses aspectos. E muitas vezes também, na grande parte das vezes, a oração, na grande parte do tempo, é a nosso respeito. Mas não duvido, nem digo que dentro das nossas orações, das nossas preces, não estejamos pedindo apenas por nós, sobre as nossas coisas, nossa vida, mas colocamos vidas, pessoas em oração, colocamos situações, colocamos todas as circunstâncias diante de Deus em oração, e é dessa forma que deve ser. E então ela é algo muito mais. Deus nos deu a bênção de orarmos e de nos dirigirmos a Ele. Deus nos ouve. E se é que podemos dizer que a oração tem algum segredo, o próprio Tiago, na sua carta,
nos traz aqui um segredo da oração. Diz assim o capítulo 4, nos versículos primeiros aqui, no versículo 7, diz assim, a partir do versículo 6, perdão. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A oração expressa o nosso reconhecimento do governo de Deus sobre as nossas vidas. A oração, ela pede esta direção de Deus às nossas vidas. E a única forma, ou melhor, de chegarmos diante de Deus é desta forma como Tiago nos recomenda. Ele concede graça aos humildes, mas ele resiste, ele se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. Então, se há algum segredo na oração, não é o segredo nas palavras certas. Embora Jesus tenha nos ensinado a orar, embora Jesus tenha colocado na oração, a conhecida oração do Pai Nosso, Abba Pai, nosso querido Pai, e é a oração que ele ensinou aos discípulos, não só àqueles discípulos, não só aos apóstolos, mas a todos os seus discípulos. A oração daqueles que receberam a Cristo e por causa disso foram feitos filhos de Deus e têm a Deus como Pai e podem se dirigir a Deus de forma carinhosa e de forma, até como nos diz a palavra de Deus, intrépida, corajosa. Mas devem se dirigir a Deus, não com soberba, devem se dirigir a Deus com temor, como nos diz a palavra de Deus, com reverência, chamando a Deus como Pai, reconhecendo o seu nome, santificando o nome de Deus em nossas vidas, vivendo de acordo com o nosso novo sobrenome, filhos de Deus, e que tenha Cristo como o Senhor, como nosso Senhor, carregando nas nossas vidas o nome de Jesus Cristo. Então, isto não deve faltar quando nos dirigimos a Deus. Surgiu há um tempo, muito tempo atrás, a questão de oração, declararmos as coisas para Deus. Não, nós só podemos nos achegar a Deus de forma humilde, clamando pela graça de Deus, contando com o amor e a misericórdia de Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo o perdão de Deus, nos colocando não de forma soberba, nos colocando não como senhores na relação com Deus. Aliás, a oração, ela restabelece a nossa relação com Deus. Na nossa relação, nós e Deus, Deus é o que nos encaminha e nós nos submetemos a Ele. Muitas vezes as pessoas oram como
Deus está preso às suas promessas, e então ele está preso a mim, aos meus pedidos ou à minha declaração? Não. Embora Deus tenha feito as suas promessas para nós, nós nos submetemos em fé e humildemente diante das promessas de Deus. Nós só podemos nos aproximar e nos dirigir a Deus em oração sempre desta forma, sempre colocando em oração primeiramente, assim como o profeta Isaías, quando contemplou a glória de Deus no templo e reconheceu: miserável homem que eu sou, ele disse, porque eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Da mesma forma, Daniel se dirigia a Deus. E Daniel, que era uma pessoa de fé, firme, de convicção, que não se dobrava diante de circunstância nenhuma e a ninguém, Daniel se dirigia a Deus em humildade, dizendo: a ti pertence a glória e a nós o corar de vergonha. O próprio Daniel, que nós não poderíamos dizer no que ele poderia estar errado ou em pecado, mas ele se colocava junto com o povo em oração, pedindo a misericórdia de Deus e o perdão dos pecados. Então é assim que nós nos dirigimos a Deus, agradecidos a Deus pelo seu tão grande amor e pela sua misericórdia e pela sua graça. E aqui, então, nós já vimos primeiramente que Tiago nos diz assim: se estamos em aflição, coloquemos diante de Deus em oração. Então é uma oração que nós podemos colocar todas as nossas aflições diante dele. E como nos diz o próprio apóstolo Pedro, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós podemos nos dirigir confiadamente ao trono da graça. Assim como nos diz a carta aos Hebreus, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos alguém que intercede por nós e que conhece tudo, alguém que se identificou conosco, porém sem os nossos pecados. Portanto, nós podemos chegar diante deste sumo sacerdote, que é Cristo, confiadamente, para recebermos o socorro. E é interessante o que diz a palavra: no momento oportuno, o socorro no momento. Nós, ainda que estejamos com situações de aflição, e situações de aflição requerem urgência, pressa, nós sempre recorremos a Deus, quando estamos em aflição, para um socorro imediato. Mas dele nós receberemos o socorro e o livramento no momento oportuno. No momento oportuno. E então podemos recorrer a Deus diante das nossas aflições. Isso é legítimo e devemos fazer. Não devemos, quando estamos em crise, nos afastar, como muitas vezes algumas pessoas fazem. Nós devemos clamar a Deus, recorrer. Também, se são aflições que podem ser compartilhadas, nós podemos também quebrar as nossas barreiras e recorrermos aos nossos irmãos e irmãs em oração. Nós podemos também, esta é uma forma legítima de recorrermos, de orarmos a Deus diante das aflições. E aí ele diz, está alguém feliz? Nós também nos alegramos e também compartilhamos as nossas alegrias.
Nós cantamos de alegria, nós vibramos de alegria, nós expressamos as nossas alegrias. A nossa vida não é constituída somente das aflições e das tristezas, e diante de tudo aquilo que nós estamos vendo, tantas pessoas quebradas, arrebentadas, nós estamos vendo os rumos que está tomando a humanidade, a guerra que estamos presenciando agora, da invasão da Rússia na Ucrânia e tantas outras coisas, tantas outras aflições, tanto que envolvem as pessoas, como nos envolvem em circunstâncias da nossa vida, mas também nós podemos ter alegrias. Tem pessoas que ainda dentro desses momentos têm algo a compartilhar. E nós não podemos sufocar os nossos sentimentos, nós temos que também nos expressar a nossa gratidão, expressar a nossa alegria. Quando o Tiago diz assim, está alguém alegre, que cante louvores, é o espírito de gratidão, de ação de graça que nós devemos ter. Não só um espírito de tristeza, mas sermos sensíveis para reconhecer as bênçãos que Deus nos dá, as bênçãos imperceptíveis que Deus nos dá. Nós, nesse período de pandemia que ainda se arrasta, e que pela graça de Deus aqui no nosso país está diminuindo, ainda nós vamos presenciar o final, mas não devemos descansar, porque foi um alerta que nós devemos viver uma vida consciente. Ainda diante destas situações da pandemia, nós reconhecemos muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós presenciamos muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Muitos de nós nos tornamos mais conscientes. E antes vivíamos uma vida meio indiferente, meio inconsciente. Hoje vivemos uma vida inconsciente. E uma coisa que reconhecemos na pandemia é que nós antes tínhamos uma vida que muitos poderiam até se queixar, mas é uma bênção. Muitos às vezes dizem, a minha vida é monótona. Mas eu já compartilhei isso algumas vezes com irmãos e irmãs na nossa igreja, a bênção da normalidade da nossa vida. A bênção de nós acordarmos dentro das nossas situações, do nosso dia a dia, e muitas vezes as pessoas não veem sentido nas suas vidas, até que aconteça alguma situação muito pior, muito mais grave. Aí nós vamos ver que o simples ir e vir, o simples poder sair de casa para um trabalho, ainda que passemos muitas dificuldades e aflições, o voltar, a nossa família, termos o que comer, termos aonde morar, termos o que compartilhar, termos também o desejo de abençoar, tudo isso nos traz gratidão, espírito de gratidão. E aí o texto diz assim, está alguém entre vocês alegre, seja qual for o motivo, que louve a Deus, cante, e que motive outros, que compartilhe sua alegria e que também alegre a vida de outras pessoas. É interessante, na nossa vida, nós não só desfrutamos de felicidade, mas nós temos que perguntar não somente se fomos felizes, mas se nós fazemos pessoas felizes. Você já parou para pensar se você contribui para a felicidade de pessoas? Então o texto fala de gratidão e de alegria.
Agora aqui, existe esta passagem aqui, entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. É interessante que às vezes muitas pessoas põem o peso aqui nessa passagem na questão, chame os presbíteros e que ele e orem sobre ele, que os presbíteros orem sobre o doente, sobre o enfermo, e que unjam com óleo e orem no nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Eu não quero menosprezar ou diminuir aspecto nenhum desta passagem. Eu não quero parar aqui para explicar a função do óleo. Nós sabemos que o óleo tinha um significado. E no Antigo Testamento nós vemos as passagens dos Salmos, o próprio Salmo de número 23, o bom pastor, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós sabemos que a unção é um símbolo do derramar de Deus sobre as nossas vidas, um símbolo da presença de Deus sobre nós. O próprio apóstolo João diz que nós não temos necessidade de que nos seja ensinado alguma coisa, porque Deus nos deu a sua unção, que é a presença, a direção do Santo Espírito nas nossas vidas. Existem outros aspectos também. O óleo poderia ser considerado um elemento medicinal, de ter propriedades medicinais. O próprio apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que também recorresse a óleo por causa das suas dores no estômago e provavelmente uma gastrite. É interessante, então tem esses aspectos. Agora, há alguns comentários, há algumas direções que podem dizer que tanto orava, como também aplicava, como um símbolo de uma propriedade medicinal. O que importa é que está aqui. E o que importa é que é uma recomendação que não pode ser tanto deixada de lado. Eu, algumas vezes na minha vida, e sou um pastor batista, e isso não tem a ver com denominações, cheguei a ungir pessoas, cheguei a orar por pessoas e cheguei a ungir. Grande parte das vezes eu apenas oro. E aqui é interessante, ele diz, está alguém entre vocês doente? É interessante esse aspecto de buscar ajuda, de compartilhar a sua enfermidade e buscar uma ajuda. Não somente como nas aflições nós vemos aqui, está alguém entre vocês aflito, que ore. Mas está alguém entre vocês doente, que busque a cura. Hoje nós podemos recorrer a todas as fontes da graça de Deus para sermos curados. Nesta época era difícil, não havia um tratamento médico. Hoje eu sei que muitas pessoas não têm recursos médicos à disposição, sofre para procurar um médico, sofre quando está doente, isso é um fato. Mas, ainda assim, nós temos ao que recorrer, diferente deste período aqui. E as fontes de recurso que Deus nos oferece são fontes da sua graça. Tem pessoas que dizem, eu apenas vou orar a Deus, Ele vai me curar, não vou tomar remédios, não vou recorrer a médicos, não vou buscar ajuda. É interessante aqui eles recorrendo aos presbíteros e que estes ungissem com óleo
e se colocassem sobre ele, impusessem suas mãos sobre o enfermo e orassem por ele. Uma ajuda extra nós, uma ajuda além dele. Porque quando estamos enfermos, precisamos tanto nos tratar, como precisamos buscar a cura, buscar a ajuda. E aqui, interessante, a passagem nos diz a oração feita com fé. E aqui está a ênfase. Não no óleo, ou, nos presbíteros propriamente dito, mas que a oração feita com fé curará o doente. E além disso, é interessante diz, se, na condicional, se ele tiver, houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí ele diz aqui também, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele vai além dos presbíteros de orarem pela sua enfermidade, mas aí ele dá uma ênfase maior ainda. Portanto, não negue nem as suas enfermidades, busque a cura, mas também não omita os seus pecados. Busque ajuda também. Confessem os pecados uns aos outros. Eu sei que os nossos pecados nos envergonham. Eu não tenho coragem de compartilhar os meus pecados, os pecados que vão lá no nosso íntimo, coisas que o apóstolo Paulo diz que há coisas que até o manifestar trazem vergonha. E eu sei que há pessoas que estão amofinando dentro de si mesmo, estão enfermas, e uma coisa gera outra por causa dos seus pecados. E é interessante nós dizermos aqui qual o pecado. Muitas vezes nós dizemos, os pecados, aqueles clássicos pecados, o pecado do adultério, o pecado do assassinato, de você odiar alguém. Mas aqui Tiago nos diz, ao longo de toda a carta, outras situações de pecado. Nós já abordamos isso aqui anteriormente. O pecado da discriminação, o pecado de você rejeitar pessoas, o pecado de você não conviver com pessoas, o pecado da sua ambição egoísta, o pecado de você só querer fazer a sua vontade. Este é um pecado também que massacra pessoas ao seu redor. O pecado da sua fala condenatória, da sua fala incriminatória, o pecado da sua comunicação deturpada, o pecado da sua língua que fere, o pecado da sua comunicação que machuca, o pecado de você dirigir a sua vida como se Deus não existisse, o pecado de você então propor as suas metas e estabelecer os seus planos, mas sem levar em consideração a direção à vontade de Deus. O pecado de muitos pais que muitas vezes massacram as suas famílias, pais, homens, maridos e pais, que querem fazer uma coisa e muitas vezes são aconselhados, olha, seria bom tomar outros rumos, mas não, fazem e muitas vezes sacrificam sua esposa, seus filhos, que vivem do jeito que querem e sacrificam a vida das pessoas ao seu redor. Então são pecados, o pecado de massacrar pessoas, o pecado de viver regaladamente sem se importar,
sem ter sensibilidade para com o seu próximo. Aí muitas vezes nós pensamos então naqueles pecados clássicos, aquele nosso pecado interior, aquele pecado que eu cometo, a minha impureza, apenas o pecado talvez de outras situações, os pecados sexuais, que mesmo a questão dos pecados sexuais são pecados que tratam pessoas como objetos. E estas pessoas que tratam as pessoas como objeto, são pessoas abjetas. Nós vimos um exemplo terrível, me perdoem citar, sem querer julgar ou condenar, mas de um deputado na Ucrânia compartilhando com os seus amigos a respeito das mulheres ucranianas. O que ele estava fazendo lá? Fazendo coquetéis Molotov para o povo, para dizer, olha, estou fazendo alguma coisa, combatendo. Mas enquanto estava lá, estava se regalando interiormente e tratando mulheres como objetos sexuais e ainda, na pior situação possível, mulheres que em grande angústia e sofrimento e ainda assim no seu interior, ele não olhando para esta situação, ele olhava para as mulheres e não via as suas misérias que elas estão passando lá, mas ele via a sua afeição, ele via os seus corpos. Pessoas que vivem para si, que massacram, que desprezam pessoas. Então, nós conhecemos hoje na medicina as chamadas enfermidades psicossomáticas. Nós conhecemos aquelas enfermidades que acontecem, que somos acometidos e que elas são originadas das nossas condições interiores, da nossa psique, de distúrbios, de situações de estresse, de depressão, de angústia, que podem gerar, sim, podem gerar infartos, podem gerar AVC, podem gerar vários distúrbios de várias naturezas. Sim, podem gerar. Nós vemos na palavra de Deus o salmista que dizia no Salmo de número 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se consumiam. Poderíamos dizer que ele estava com peso, que ele estava com sintomas de artrite e artrose. E entendam, me entendam, muitas pessoas podem ter essas situações todas e não necessariamente são fonte psicossomática tão somente. Eu não sou médico, não posso me atrever a isso, mas hoje muitas pessoas trazem receitas e dizem o que você passa é por isso ou por aquilo, mas o texto está numa condicional. Se você está enfermo e a sua enfermidade é derivada desta vida que acabamos de falar, destes pecados que massacram o interior, tanto de outras pessoas como o seu próprio. Ore, peça a oração da fé curará. E se as suas enfermidades forem fontes dos seus pecados, você será curado e será perdoado, porque você será conscientizado. A busca por presbítero provavelmente poderia ser também que quando o enfermo estivesse relatando a sua enfermidade, talvez ele pudesse compartilhar aquilo que se passava na sua vida. A sequência nos faz pensar isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Não se condenem, mas confessem os pecados uns pelos outros.
para que possam ser perdoados e curados. Irmãos, esta é a bênção da comunhão. Esta é a bênção de vivermos uma vida em comunhão, uma vida como igreja. As nossas igrejas teriam que ser ambientes e têm que ser ambientes de cura, de restauração, de amor e de perdão, de resgate. As igrejas devem ser reconhecidas desta forma. Uma pessoa teria que buscar a igreja para ser curado no seu interior, para poder confessar os seus pecados e ser curado e não condenado, e ser perdoado, confessar. Para isso é necessária coragem. Veja que o texto fala de coragem, porque é necessário coragem para confessar, é necessário coragem e fé para pedir que ore por aqueles pecados, é necessário coragem e fé para você confessar as suas faltas com relação a um seu irmão. A Bíblia diz que se você for prestar um culto e souber que alguém tem alguma coisa contra você, vá, resolva a situação, depois vá e louve a Deus, preste culto a Deus, ofereça a sua oferta a Deus, como nos diz a palavra. Muitas vezes nós carregamos, nós abrigamos isso. Nós participamos da comunhão, participamos da igreja, vivemos a nossa vida em família, vivemos a nossa vida em sociedade, abrigando coisas que nos destroem e também que destroem a outros. Não pensa que são problemas só seus. Não. Os nossos problemas, nós sabemos muito bem, afetam os outros ao nosso redor. As pessoas que nos amam, as pessoas que estão conosco, que convivem conosco. Então o texto fala de cura, fala de restauração, fala de perdão. E por fim, aqui a passagem nos diz também, a respeito do exemplo de Elias. Ele era humano como nós, mas ele orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. É interessante nós observarmos que Elias orou por quê? Por causa dos rumos que estava vivendo a nação de Israel. Ele orou porque ele estava condenando que o povo estava indo em outra direção e se afastado de Deus. Ele havia condenado o reinado de Acabe, do rei Acabe e de Jezabel, os reis de Israel. Acabe vivendo com Jezabel, e Jezabel que profetizava sobre o reino de Israel e que introduziu o culto aos adoradores de Baal, e que diante disso fez com que a nação de Israel não vivesse mais debaixo da direção de Deus, mas sobre a direção que eles determinaram. Elias condenou os pecados como profeta, e Elias orou, e parou de chover, como nos diz o texto, por 3 anos e meio. Isto gerou o quê? Não somente houve a seca, mas houve arrependimento. Quando Elias tornou a orar após 3 anos e meio, houve arrependimento, as pessoas se voltaram para Deus. Então Elias era um profeta, mas o texto não dá ênfase ao profeta Elias, o texto dá ênfase ao homem Elias. E assim como Elias, nós, como homens e mulheres normais, não numa vocação, num ofício profético, mas nós podemos orar diante de Deus e orar orações deste tipo, pelas coisas que vemos. Podemos orar para que venha
o reino de Deus sobre esse mundo e seja manifestada a vontade de Deus. A oração do profeta Elias foi pela nação. Por que nós não podemos orar também por circunstâncias? Nós podemos pensar, como eu vou orar pelas coisas que estão acontecendo no mundo? Sim, nós devemos orar pela manifestação de Deus na história. Nós vivemos dentro da história. Nós fazemos parte da história. A oração não é para mudar apenas a nossa sorte, a nossa história, mas a nossa oração deve ser a participação dentro da história de Deus. Devemos ter a coragem de orar, de pedir a Deus a sua manifestação e com a nossa participação na história. Não devemos ser alienados, porque o cristão não é alienado dentro da história que vive. E por fim, aqui também, não devemos deixar que as pessoas se percam. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes as pessoas se afastam de nós, não querem mais saber. Muitas vezes as situações familiares, as situações em que as pessoas se perdem, querem viver os seus próprios rumos, mas vivem rumos em que elas se autodestroem e até contribuem para a destruição de outros. Nós devemos interceder. E a passagem diz, devemos fazer o que for possível da nossa parte. Porque aquele que alcança alguém que se perde, ele não só traz aquela pessoa ao caminho, como ele encobre uma multidão de pecados. E aqui a passagem não diz só a respeito nosso. Porque quando vamos atrás de pessoas que estão perdidas, nós tomamos cuidado também com as nossas vidas. Nós vivemos uma vida mais sensibilizada, mais preocupados com as pessoas e menos condenatória com as pessoas. Nós não julgamos e deixamos as pessoas do jeito que estão, mas nós buscamos as pessoas trazendo o perdão de Deus, a salvação, o resgate, a integração, a reintegração na vida. E aquele que faz isso, ele não só alcançou essa pessoa, mas ele resgatou muitas situações ao redor. E aí diz que ele encobre uma multidão de pecados, ou seja, os pecados do entorno desta situação, eles são perdoados por Deus, as situações são modificadas na vida das pessoas resgatadas, na vida das pessoas ao redor dessas pessoas, na nossa vida. E isto se dá também através da oração. Porque quando nós não temos como nos aproximar, nós temos que recorrer a Deus, pedindo que Ele abra as portas. E nós temos sempre que colocar e não desistir. Irmãos, que bênção quando nós sabemos que tem pessoas orando por nós. Como é reconfortante quando nós estamos nas piores situações possíveis e chegar alguém que se dirige a nós com amor, com carinho, com reconhecimento, com verdade, ainda que seja para dizer do estado que nós estamos. Mas as pessoas que chegam desse jeito, elas podem chegar com firmeza, com força, mas chegam com amor. Não chegam para bater nas pessoas, chegam para resgatar as pessoas. E como é maravilhoso quando chegam pessoas assim e nos abraçam, como isso já aconteceu algumas vezes na minha vida e me fez muito bem. E como é bom nós sabermos que, através de nós, algumas pessoas foram abençoadas, retornaram para Deus, abraçaram a fé, tiveram uma mudança de vida,
Como é bom nós sermos instrumentos de restauração nas mãos de Deus. Então, a oração é a expressão da nossa fé. A oração, ela é a fonte geradora da nossa comunhão. A oração é o meio pelo qual nós podemos tanto viver nos princípios do reino de Deus, proclamar o reino de Deus, como pedir a Deus que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade. Não precisamos ser pessoas super espirituais, porque podemos ser pessoas normais, sujeitas a aflições, às mesmas aflições. Todos nós temos nossos problemas, todos nós temos nossos defeitos. Ninguém é mais do que ninguém. O fervor da oração e da fé não nos afasta das pessoas, pelo contrário, nos aproxima. Alguém que é verdadeiramente espiritual, alguém que é verdadeiramente fervoroso, não se afasta das pessoas, não vive isolado no monte. Ora por si, pelos outros, vive, expressa sua fé, clama pelo reino de Deus e vai em busca das pessoas. A oração é a expressão da nossa fé. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, porque a oração é a fonte, é o canal, Senhor, é o veículo de chegarmos até a Ti. Senhor, a oração é o meio de que Tu nos ouve, chega até nós, ó Pai, interfere em nossas vidas, Senhor, mas interfere com amor, com carinho, Pai, com perdão, com graça. Senhor, nós nos dirigimos diante de Ti, humildemente e humilhados, Pai. Nós reconhecemos o Teu senhorio e nós Te agradecemos pela bênção do Teu ensino, pelo que Tiago nos ensinou em sua palavra, pela bênção de sabermos que podemos orar sobre tudo, sobre todas as coisas e em todos os momentos e por tudo, ó Pai, nós podemos orar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que nos ouve, ó Pai. E nós queremos te agradecer porque o Senhor também é um Deus que não fica indiferente a nós, mas também nos faz ouvir. Senhor, te agradecemos e te pedimos a bênção, ó Pai, de que o Senhor possa agir nas nossas vidas, nas nossas aflições. Te pedimos humildemente, ó Pai, clamamos a Ti para que venha nos curar, para que perdoe os nossos pecados, para que estabeleça o Teu reino aqui na terra. E, Senhor, tem pessoas que temos no coração, cada um de nós aqui, que precisam retornar para Ti, para os Teus caminhos. Colocamos estas pessoas preciosas aos Teus olhos, diante de Ti, em oração. Senhor, esta é a oração que nós Te fazemos, no nome de Jesus. Amém.